Pronto, tá aí. Beleza. Então vamos lá, então, Espera gente. um Boa pouquinho, noite. velho. Por quê, velho? Tem mais gente para chegar? Acho que sim. Deu, ó, já deu já da hora que eu cheguei agora. Podemos esperar mais alguns minutos ou dois, tem Cadê meu- problema. Vou ver aqui. Vocês conseguem ver o cursor quando eu mexo aqui? Consegue, né? Eu consigo ver, estou vendo a sua imagem. Mas o cursor que eu estou mexendo, vocês conseguem ver? Aqui assim? Ah, eu estou vendo sim. Tá, Consegue. ok. Tá na tela acima, estou vendo sim. Beleza. Um assunto bem atual, né? Esse aí. Escolhi os Super 3 atual. assuntos que estão mais na mídia, né? Inclusive, a gente vai achar muito vídeo no YouTube, em outros lugares, sobre esses assuntos, né? É bem a ordem do dia. Hoje tem 2 papos e secos, né? Da administração. Da Soraya sobre inteligência artificial, né? Coincidiu no mesmo dia. Pois é. Acho que agora já deu um coro bom, cliquei uma. Podemos começar então, Vamos Deis? começar, né? Sinal de respeito ao pessoal que chegou Aí no o horário. pessoal vai esperando. Isso é importante. À medida que for aparecendo aqui, eu vou fazendo a liberação aqui, tá? Você não vai precisar te preocupar, não. Ok. Gente, boa noite a todos vocês aí, sejam bem-vindos, né? Momento importante para o nosso Papo e Segue aqui dessa noite do dia 24 de outubro. Vamos trazer um assunto aí que é muito importante para a nossa formação, questão dos conhecimentos gerais e que repercute no dia a dia nosso aí, que a gente acha que isso está muito distante da nossa realidade, mas a gente vê que qualquer coisinha que está acontecendo aí no mundo, de uma maneira direta ou indireta, acaba refletindo na gente aqui. A temática nossa hoje vai tratar aí deste assunto que nós vamos apresentar aqui, que são as migrações, guerras e tarifas, né? Discutindo os desafios do mundo contemporâneo. E hoje nós vamos ter aí a grande honra, né, de poder contar com o conhecimento aí do professor Ricardo Guise, tá? O Guise tem formação em Relações Internacionais na graduação e no mestrado com doutorado em Geopolítica. Trabalhou uma década com negócios internacionais na área empresarial e atualmente aí coordena o curso de administração no campus São Gabriel desde 2015. Eu acredito que hoje nós teremos uma noite bem interessante. Guise sou suspeito para poder falar dele, sou amigo dele, mas ele é um cara que conhece muito dessa área, né? E eu tenho certeza que ele vai contribuir com a gente de uma forma bem positiva. Só queria deixar alguns combinados aqui antes da gente começar a nossa live. Antes de eu abrir já a palavra para ele e ele começar a conversar com a gente, vamos procurar manter os microfones fechados. Quem tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, pode deixar registrado no chat aqui, que eu vou fazer um levantamento e vou reservando essas indagações de vocês, para a gente poder ter uma certa sequência aí na fala do professor Guise. E se não quiser fazer durante o evento aqui, durante a fala dele, pode aguardar que nós vamos reservar aqui pelo menos uns 20 minutinhos aqui para a gente poder discutir esse assunto, tá? E tirar as nossas dúvidas aí. Ô Guise, você está com a palavra. Ok, obrigado, professor Davis, aí pela abertura, por ter aceito ser mediador. Agradeço também as pessoas, né, os alunos, professores, convidados que estão aqui numa sexta-feira à noite, né, todo mundo cansado. Então, eu vou procurar ser o mais objetivo possível para tornar essa conversa nossa interessante. Eu vou evitar falar demais para abrir para as perguntas, que eu acho que é muito bom também.
E falando um pouco do título, eu escolhi 3 assuntos que estão todo dia na mídia. Isso já tem aí quase um ano. Alguns assuntos estão aí há muitos anos, né? Mas migrações, por exemplo, guerras. Mas o assunto de tarifas ele é mais recente e ele começou com o governo Trump. A primeira observação que eu queria fazer. Tem apenas 9 meses que o Trump assumiu. Ele assumiu no dia 20 de janeiro. Mas ele já fez tanta coisa, ele já criou tanta polêmica, que parece que nós já temos 4 anos de governo Trump nos Estados Unidos. É uma coisa impressionante. E, de fato, ele consegue monopolizar o noticiário internacional. Se a gente reparar, todo dia ele está na mídia, não tem um jornal, um noticiário que não fale dele e das medidas que ele está tomando. Não só pela pessoa dele, pela figura dele, mas também por ele ser o presidente do país mais poderoso do mundo. E ele usa esses recursos econômicos, financeiros, militares, para conseguir o que ele quer, na base da negociação, e ele negocia de uma maneira empresarial, como então é assim, ele é um ponto fora da curva, né? Mas eu acabei fazendo essa introdução. Então eu escolhi esses 3 assuntos, são assuntos muito delicados do ponto de vista internacional, e a gente vai discutir cada um deles separadamente e depois a gente abre então para perguntas, tá? Eu dividi essa apresentação. Toda apresentação a gente tem que apresentar um sumário, né? O primeiro slide, depois da contracapa, é o sumário para a gente mostrar, dar uma visão de conjunto do que vai ser apresentado. Então, eu vou fazer uma rápida introdução. Qual é a configuração das relações internacionais atuais, né? Como é que o mundo está configurado hoje? Depois vamos falar de imigrantes e refugiados. Depois, guerras contemporâneas. Em terceiro lugar, comércio internacional, cooperação versus protecionismo. As considerações finais e os agradecimentos. Bom, como é que estariam configuradas essas relações internacionais hoje em dia? A primeira coisa que eu colocaria é que o mundo hoje ele não é mais bipolar, igual ele foi na época da Guerra Fria, e também não é um mundo unipolar, como foi logo após o fim da Guerra Fria, 1992-93, o mundo se tornou relativamente unipolar, mas hoje a gente tem uma configuração sistêmica multipolar. O que é isso? Os Estados Unidos, embora ainda sejam o país mais poderoso do mundo, eles são obrigados a dividir esse poder com outros polos de poder que estão crescendo num ritmo muito acelerado. O que mais se fala é a China, né? Possivelmente a nação, possivelmente não, é a nação hoje que já está peitando os Estados Unidos, é o maior concorrente, o maior competidor dos Estados Unidos hoje é a China, e o Trump deixou isso bem claro, mas não é o único, não é o único. A Rússia mostrou que ela é um país poderoso ainda, muito importante, existem outros polos de poder. A Índia está crescendo demais, a Índia vai ser a próxima China das relações internacionais. Não estou dizendo que ela vai superar a China em termos econômicos, militares ou tecnológicos, mas a China tende a se tornar uma grande potência mundial. Temos a Europa também, que embora a Europa não tenha ela não tem o brilho, né, a importância geopolítica que ela já teve, mas a Europa continua sendo um polo importante de poder em termos de mercado consumidor, economia, tecnologia, e vai se tornar também um polo importante militar. A Europa está se distanciando dos Estados Unidos do ponto de vista militar por decisão americana, e eles vão investir muito em rearmamentismo nos próximos anos. Lembrando que a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais foram guerras civis europeias que se espalharam para o resto do mundo. Então, reparem que até pouco tempo a Europa mandava no mundo, né? Durante 400 anos, quem dominou o mundo foram os europeus, e eles perderam essa liderança para os Estados Unidos e para a União Soviética após a Segunda Guerra. Então, nós temos aí vários polos de poder, né, no mundo, por isso que a gente chama o mundo multipolar. É importante dizer aqui o seguinte: o mundo multipolar ele é mais instável do que um mundo bipolar ou unipolar. Porque
quando se tem vários polos de poder, há uma tendência de se fazer alianças entre esses polos, há uma certa desconfiança de que o seu inimigo pode se aliar ao outro e se tornar mais forte do que você. Então, esse mundo multipolar, que nós já ingressamos nele, e provavelmente vai ser o mundo que vai perdurar no século XXI, ele é um mundo mais instável. Nós corremos um risco maior de chegarmos a uma terceira guerra mundial nos próximos anos, né? Esperamos que isso não vá acontecer. Bom, o segundo ponto que eu queria colocar é a política internacional polarizada. Nós não estamos só polarizados no Brasil, entre esquerda e direita. Existe uma polarização no âmbito global também, né? que está acometendo os Estados Unidos, a Europa, vários lugares do mundo. Essa polarização ela tende a levar aos extremos também. Ela tende a aumentar o nacionalismo das nações, ela tende a aumentar o protecionismo, ela tende a levar uma certa radicalização em várias áreas e aumentar também a xenofobia de certa forma, né? O terceiro ponto aí é que hoje o mundo vive já há muitos anos uma crise de imigrantes e refugiados. Eu vou explicar a diferença entre imigrante e refugiado, há uma diferença de conceito. E isso gera uma série de problemas não só para essas pessoas, mas para os países que recebem essas milhares de pessoas também, né? Esses imigrantes e refugiados, eles chegam no outro país muitas vezes sem casa para morar, sem plano de saúde, muitas vezes com a roupa no corpo ou com uma pequena mala de mão, sem emprego, né? São pessoas que muitas vezes estão apostando na vida em outro país, numa mudança de vida, mas isso acaba se tornando um peso muito grande para esses países que recebem. Uma outra coisa, uma outra questão importante é que nós estamos vivendo no mundo hoje um aumento, um aprofundamento dos focos de tensões no mundo. Esses focos de tensões eles podem se tornar conflitos. Nós temos hoje em andamento no mundo em torno de 10 ou 11 conflitos, guerras, que eu vou mostrar aqui também. Então, isso também é preocupante. Nós temos aí a volta de um nacionalismo exacerbado, isso está acontecendo no mundo todo, e, consequentemente, o rearmamentismo. E aí eu quero fazer uma observação que nós estamos vivendo uma mudança muito importante no mundo, que é o rearmamentismo da Alemanha e do Japão. Esses dois países foram os grandes perdedores da Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Guerra Fria, eles continuaram desarmados, né, por imposição dos vencedores. Mas por causa da guerra na Ucrânia, né, por causa da ameaça que a Rússia, do ponto de vista deles, né, e por causa da ascensão da China, a Alemanha e Japão irão se rearmar. São países, a Alemanha é um dos maiores exportadores de armas do mundo, mas a Alemanha e Japão têm um limite de armamentos. Não tem porta-aviões, submarinos com propulsão nuclear, mas eles têm tecnologia e dinheiro para fazer isso. E certamente vão converter essa riqueza e essa tecnologia rapidamente num poderio bélico muito forte. E só para fazer uma observação, essa semana tomou posse no Japão a primeira mulher primeira-ministra do Japão, né? E ela já falou a intenção dela de mudar a Constituição japonesa. A Constituição japonesa tem um princípio pacifista. Está escrito lá que o Japão não pode dar o primeiro tiro. Ele só pode usar suas forças armadas se ele for atacado primeiro. Isso é uma consequência da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial. Você vê, até o Japão está mudando a sua Constituição para que possa criar uma força armada mais ofensiva, né? Por causa do problema da Coreia do Norte, a ascensão da China, etc. Então, esse rearmamento no mundo inteiro ele é muito preocupante. O terceiro ponto é a volta do protecionismo e a redução da cooperação internacional. Os defensores do livre comércio, eles defendem que o livre comércio ele gera riqueza entre as nações. Acho que tem um microfone aberto aí, não tem? Se puder fechar, por favor, para a gente poder se concentrar. Então, o protecionismo são medidas governamentais que dificultam o comércio exterior. E isso, obviamente, que acaba empobrecendo as nações de uma maneira geral. Eu vou falar isso mais lá na frente. E um outro momento que a gente está vivendo é a competição tecnológica em robótica e inteligência artificial.
Quem dominar essas tecnologias nos próximos anos vai dominar o mundo por uma série de motivos. Então, isso foi uma pequena introdução que eu fiz da configuração atual do mundo. Vamos agora, então, para o primeiro assunto nosso, que são os imigrantes e refugiados. Que é porque existe a palavra imigrante e emigrante, né? E no meio delas duas tem imigrante. Eu vou ler aqui. Um migrante é uma pessoa que se desloca do seu local habitual de residência dentro de um país ou cruzando uma fronteira internacional, seja temporária ou permanentemente, por diversas razões, sendo um termo que abrange todos os movimentos populacionais, incluindo migrantes laborais, que são os trabalhadores, e estudantes internacionais, entre outros. Então, geralmente, o migrante é aquele que sai do seu local de residência por livre e espontânea vontade. Ele vai para outro país procurar situações melhores de trabalho, ele vai para um outro lugar que ele deseja, que ele sonha em viver, ou simplesmente ele vai estudar lá fora e volta. Não deixa de ser o nosso intercambista, ele não deixa de ser um migrante. Ele fica alguns meses e volta. Agora, é diferente do refugiado. Olha o que está escrito aí. Um refugiado é uma pessoa que foge forçadamente de perseguição ou conflitos. É um conceito diferente. O refugiado, ele não tinha intenção de sair do seu local de origem. Mas muitas vezes acontece uma catástrofe ambiental, ele tem que sair porque não sobra mais nada. Ou então uma guerra civil, como é o caso da Guerra Civil da Síria, que durou 13 anos. A pessoa tem a sua casa destruída, o local de trabalho dela, uma universidade, uma indústria foi destruída e corre risco de vida. Então nós temos no mundo refugiados de guerra, refugiados ambientais, refugiados ideológicos também, ligados à ideologia, refugiados religiosos, minorias religiosas que são perseguidas no seu país, muitas vezes ela foge para outro, então é um conceito diferente. De toda forma, tanto migrante quanto refugiado são pessoas que saíram do seu local de origem e foram morar longe em outro lugar ou em outro país. Estou falando muito rápido, Davidson, não? Não, tá tranquilo, pode ir. Ok. Então, aqui está um outro conceito, migração, movimento de pessoas entre países ou regiões, temporário ou permanente. Eu gosto muito da simplicidade, dos conceitos mais simples. Então, existe o emigrante. Quem é o emigrante? É aquele que emigra, é aquele que vai, que sai para outro lugar. Já o imigrante é aquele que vem, aquele que chega de outro lugar. Então, os Estados Unidos falam muito de combater os imigrantes ilegais, ou seja, do ponto de vista do americano, são aqueles hispânicos, aqueles chineses que vão para os Estados Unidos, certo? Então, por exemplo, o Brasil também recebe imigrantes. O Brasil recebe imigrantes do Paraguai, imigrantes da Bolívia, né, que muitas vezes saem de lá por motivos de pobreza e vêm para o Brasil para tentar uma vida melhor, vão para São Paulo, vão para Rio de Janeiro, né? Agora, o Brasil também tem refugiados. Por exemplo, o Brasil recebeu centenas de milhares de refugiados em Roraima, fugindo da perseguição política na Venezuela. E se houver uma guerra na Venezuela, quer dizer, se por acaso houver um ataque, os Estados Unidos, não acredito que os Estados Unidos vão invadir a Venezuela por agora, invadir com soldados, né? Mas se a gente tiver, por exemplo, se em consequência de algum ataque americano nós tivermos uma guerra civil na Venezuela, vamos supor que uma parte dos seus militares resolva derrubar o Nicolás Maduro e o país entre numa guerra civil, isso é possível de acontecer, nós vamos ter um aumento significativo de refugiados fugindo da guerra lá. Porque se você corre o risco de vida, o que você faz? Você se refugia em outro país. Né? A coisa mais importante para as pessoas é a preservação da vida. Então, o Brasil também recebeu refugiados da Venezuela em grande quantidade, e o Brasil tem ajudado essas pessoas, né? Bom, aí aqui eu botei uma notícia que saiu recente, né, na Jovem Pan. Governo Trump já deportou mais de 515 mil imigrantes ilegais e deve chegar a 600 mil até o final do ano. Olha que loucura! 600 mil imigrantes tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Isso é muita gente.
Até para a economia mais rica do mundo, é difícil você conseguir incorporar essa quantidade de gente, né? Então, o presidente americano, o governo americano, está fazendo um trabalho para evitar, porque assim, são 600 mil por ano, né? Então, você faz as contas nos últimos 10 anos, a quantidade de gente que tenta entrar. E uma coisa interessante aqui, os países mais ricos do mundo, eles tendem a atrair mais pessoas, seja legalmente, para trabalhar com visto de trabalho, seja ilegalmente. Por exemplo, na Europa, o país que mais atrai imigrantes e refugiados também é a Alemanha. Quando começou a guerra civil na Síria, em 2011, a partir de 2011, a Alemanha recebeu quase 1 milhão de refugiados de guerra do Oriente Médio, a maioria de sírios, que ela recebeu lá, porque a Alemanha é a maior economia da Europa, né? É um país que tem uma condição maior de receber. Bom, e aí eu vou colocar uma questão ENAD para a gente pensar aqui, para não ficar falando, né, o tempo inteiro. Eu vou ler o enunciado com vocês, depois eu vou mostrar esse desenho que faz parte da questão e as questões para a gente pensar na resposta, tá? ENAD, vocês já sabem, é aquele Exame Nacional de Estudantes que os alunos de administração e de outros cursos da PUC farão agora, né, os formandos farão agora no dia 23 de novembro. A questão diz o seguinte: ao final de 2021, cerca de 89,3 milhões de pessoas estavam deslocadas em todo o mundo, em decorrência de violência, perseguições, violações dos direitos humanos e outros conflitos em seus locais de origem. Esse contingente de deslocamentos forçados já alcançava mais de 100 milhões de pessoas em maio de 2022, sendo motivados por instabilidades como as ocorridas no Afeganistão, em alguns países africanos e nas regiões da Ucrânia ocupadas pela Rússia, além de outros locais onde já perduravam confrontos armados, como, por exemplo, na Síria. Reparem que, eu pergunto para vocês, o enunciado está se referindo a imigrantes ou refugiados? Eu acho que fica muito claro, né? Olha aqui, ó. Pela imagem que eles colocam na questão, isso aqui é a Síria pegando fogo, né? A Síria em guerra civil. A guerra civil na Síria durou 13 anos. Foi de 2011 a 2024. Ela só acabou quando Bashar al-Assad foi deposto no ano passado e fugiu para Moscou, na Rússia. Então, veja bem, o que essa questão está falando? Está falando de refugiados, não é isso? Olha aqui, essas pessoas que estão nesses barcos fugindo da guerra civil, eles não são imigrantes, eles são refugiados. É importante fazer essa distinção, né? E aqui nós temos pessoas afogadas, né? Cadê o meu cursor? Tem uma pessoa afogada aqui, hordas e hordas de mais barcos. E aí nós temos 3 personagens aqui, ó. Esse aqui representando os Estados Unidos americanos. O que ele está falando aqui? Eu vejo você na minha próxima aventura militar. Porque os Estados Unidos intervieram na Síria. Eles ajudaram, eles armaram a oposição, aproveitando a Primavera Árabe que chegou na Síria, eles armaram a oposição para tentar derrubar o ditador Bashar al-Assad, que era pró-Irã. Ele era anti-americano. Esse ditador ainda resistiu 13 anos, até que ele caiu no ano passado. Então, você vê a indiferença aqui, né, do representante americano. Eu vejo você na minha próxima aventura, né, se referindo a essas pessoas aqui. Qual é o próximo país que eu vou intervir, né? Com uma certa indiferença. Essa daqui está representando a União Europeia, essa senhora aqui, ó. Isso aqui é a bandeira da União Europeia, tá vendo? É uma bandeira azul com 12 estrelas douradas. Olha o que ela está dizendo aqui. Eu vejo dor de cabeça. Por quê? A maior parte desses refugiados foram para a Europa. Buscaram refúgio na Europa, seja por terra ou por mar, principalmente pelo Mediterrâneo. E foram centenas de milhares de sírios que chegaram lá, né? Então, assim, é uma pressão muito grande sobre o sistema de saúde, o sistema econômico desses países. Mas muitos países acolheram esses refugiados por questões humanitárias.
Você não pode simplesmente mandar ele de volta, porque ele não tem como voltar, né? E esse aqui representando o capitalismo. Ó, eu vejo mão de obra barata. De fato, os refugiados, eles muitas vezes, para poder trabalhar, ganhar o dinheiro, eles aceitam qualquer coisa, né? O imigrante, às vezes, também, né? Quando ele vai para um outro país trabalhar. Então, a gente tem aqui uma caricatura, né, de como certos personagens representando nações ou determinados setores da economia, como é que eles encaram, né, essa situação, que é uma situação de calamidade, né? E não é só a guerra civil na Síria, não, nós tivemos várias. Bom, e aí vem a pergunta, ficou claro para... Oi? Ficou claro para vocês? Então, eu vou passar para... Essa imagem diz muita coisa, né? Eu vou passar agora essa imagem de 2015, ó. Então, a guerra civil na Síria já tinha 4 anos. Agora vamos para as perguntas, né, para a gente refletir. Com relação às atuais migrações internacionais forçadas, que são os refugiados, assinale a opção correta. Letra A. Os interesses em relação ao tipo de tratamento dispensado aos imigrantes no mundo independem de seus países de origem. Será que está correta essa letra A? Eu vou repetir. Os interesses em relação ao tipo de tratamento dispensado aos imigrantes no mundo independem de seus países de origem. Quer dizer, o africano que chega na Europa, da África Negra, ele tem o mesmo tratamento do que o ucraniano que foge para a Europa, ou o sírio? Perceberam? E é isso que está falando a letra A. Aquele muçulmano, aquela muçulmana que chega de véu na Europa, ou que chega com aquela burca, aquela roupa que esconde todo o corpo dela, ela é recebida do mesmo jeito que um ucraniano, louro de olhos azuis, uma família loura de olhos azuis, que os ucranianos são assim, né? Eles têm eles parecem um europeu. Você pega um ucraniano, não diferencia muito de uma francesa ou uma sueca, por exemplo. Eles recebem o mesmo tratamento? Será? Letra A, né? Vamos para a letra B. A xenofobia quer dizer, é verdadeira ou falsa a letra A, né? A xenofobia que consiste no preconceito contra estrangeiros deve-se à falta de normas internacionais para o tratamento de situações de imigração? Quer dizer, que a xenofobia está ligada diretamente às normas internacionais? Será que é o direito internacional, se fosse mais bem elaborado, ele eliminaria a xenofobia no mundo? Será que isso é possível? Terceiro, os refugiados são migrantes de países subdesenvolvidos, que se deslocam para países centrais do capitalismo global a fim de servir de mão de obra barata. Será que eles se deslocam para servir de mão? Será que a gente chama esses de refugiados? Eu não sei, Davidson, como é que está, de repente, no chat. Talvez pudessem colocar qual é a letra que os alunos acreditam que seja a resposta correta, né? Eu vou para a letra... Estou monitorando aqui, se aparecer eu te informo aí, tá? Isso. Eu vou para a letra D agora. As migrações internacionais forçadas surgem da globalização econômica, cujos processos são responsáveis pelo aumento do número de refugiados no mundo. Quer dizer, será que a globalização econômica ela é responsável realmente pelo aumento de refugiados? Só a globalização econômica? E a letra E. A condição de migrante internacional forçado diferencia-se da condição geral de imigrante na medida em que se refere ao deslocamento motivado por fatores involuntários, que fogem ao controle do migrante e sua família. Eu acho que essa introdução que eu fiz aqui desse assunto já dá para responder essa pergunta. Qual seria a resposta, na opinião de vocês? Se alguém quiser abrir o microfone. Deixa eu só ver como é que está aí. A Emanuele colocou aqui agora a letra E. Opa! Correta. A Sheila também falou Eduardo Henrique Gabriel Ribeiro A turma aqui, de um modo geral, aqui está falando que a letra correta é a letra E. Exatamente, vocês acertaram. A correta é a letra E, né? A letra E, exatamente, ele está dizendo que refugiado é diferente de imigrante. O imigrante vai por vontade própria, o refugiado
ele é forçado, ele se refugia. Muito bom, né? E eu acho que eu já dei aí o caminho de por que essas outras são falsas, né? A xenofobia não é uma coisa que depende de leis. Ô, Guise, você ficou sem som aí, Guise. Isso, seu microfone Seu fechou. microfone fechou aí. Opa, abri agora, abri. Não sei o que houve, eu devo ter clicado sem querer aqui. Então, a letra E está correta, né? A letra E ela diferencia o refugiado do imigrante, né? Como a gente viu, o refugiado ele é obrigado a se mudar, o imigrante vai por conta própria, né? Com relação à letra B, a xenofobia não depende de leis internacionais bem feitas. A xenofobia é um sentimento que a pessoa tem de aversão ao estrangeiro. Esse sentimento ele pode ser individual, ele pode ser de um grupo, ou ele pode ser de uma nação inteira. Por exemplo, a Suíça é um país famoso por não tratar bem os estrangeiros, inclusive os turistas. Eles não gostam de quem vai fazer turismo lá. Eles desrespeitam a pessoa no trânsito, eles te olham atravessado na rua, é uma coisa surreal, né? Eu senti isso na pele recentemente, que eu tive lá uns anos atrás, e eu fiquei muito impressionado. Eu tinha ouvido falar isso, mas quando você para numa vaga permitida e você vê um cidadão da Suíça te olhando atravessado, mesmo você estando legal ali na vaga, né? Colocando a moedinha lá, é uma coisa impressionante, né? É... Ok. Então, muito bem, letra E. Vocês estão de parabéns. Aqui, ó. Letra E é a resposta correta. Quer dizer, se caísse a questão não é nada, vocês acertariam. Parabéns. Nós estamos apostando nessa geração, né, Deise? Com certeza. Vamos ver se a gente tira no mínimo 4 no Enad, vai estar de parabéns. Vou pagar churrasco para todo mundo, hein, se saiu 4. E o que a gente pede, né, é a atenção dos alunos, porque se você ler a questão com calma, né, prestar bastante atenção, não é um bicho de 7 cabeças para vocês responderem, não. Pode ser afoito, porque aí senão acaba confundindo e errando. Vamos lá. A dificuldade maior dessa prova é porque ela é uma prova grande, né? São 15 questões de conhecimentos gerais, que é o que a gente está discutindo aqui, e 30 específicos, no caso da administração para os nossos alunos, né? Então, ela é uma prova cansativa. Recomendamos fazer um almoço leve no domingo, 23 de novembro, que a prova, o portão fecha 1h, ela começa 1h30. Então, não almoçar demais, evitar beber demais na véspera, não é isso? Evitar uma balada muito forte. E eu estarei na porta recebendo os alunos para o Enad, né? Os coordenadores vão receber os seus alunos na porta do local onde vai acontecer a prova. Bom, o segundo assunto nosso, já passando para o segundo, são as guerras contemporâneas. Olha que coisa impressionante. De acordo com o Instituto de Pesquisa da Paz de Oslo, atualmente há 11 guerras em andamento no mundo. Eu coloquei aqui o resumo dessas 11. Ó. Ucrânia-Rússia, Israel-Hamas, que estão tentando um acordo de paz agora, mas as bombas continuam caindo. Israel-Hezbollah, essa aqui eu acredito que já terminou, porque o Hezbollah ele foi derrotado. Ele vai levar um tempo para se reorganizar. Não sei se o Irã terá condições de bancar isso. Então, eu diria que a terceira guerra, graças a Deus, ela praticamente encerrou. Burkina Faso, que é um país da África Ocidental, Myanmar, faz fronteira com a Tailândia, né, no Sudeste Asiático, Paquistão e Afeganistão. Essa guerra é muito preocupante, né, porque o Paquistão é um país que tem armas nucleares e tem Paquistão e Índia também, mas isso aí, por enquanto, não entrou na guerra, né? A Somália, da onde saem os famosos piratas, né, que sequestram navios. Eu recomendo vocês assistirem um filme chamado Capitão Phillips, Phillips com PH, com Tom Hanks. É uma história real de um navio, um porta-containers, que é sequestrado na costa da Somália. Os somalis invadem o navio com metralhadoras, rendem a tripulação e exigem resgate. O filme é muito impressionante, que foi um caso real que aconteceu. E aí a Marinha de Guerra dos Estados Unidos foi para lá, eles conseguiram retomar o navio dos piratas somalis. Muito bom filme, Capitão Phillips. Uma boa dica de lazer aí para o sábado, aí para o fim de semana, tá? Eu só indico os filmes bons.
O Sudão também está em guerra civil, a Síria, né, agora com a queda do Bashar al-Assad, a situação melhorou, Nigéria e Etiópia, tá? Então, essas 11 guerras, considerando os conflitos que tiveram ao menos 1.000 mortes em 2024, independentemente se ocorre dentro de um país ou entre nações, tá? Bom, agora uma coisa importante, gente, em relações internacionais, toda vez que você ouvir falar numa guerra, é fundamental procurar saber as causas do conflito. Por que a guerra começou? Que motivos levaram os países a se envolverem na guerra? Isso é fundamental. Então, veja bem, vamos falar da guerra na Ucrânia, que é uma das mais faladas, né? Isso aqui era a OTAN em 1998, né? Logo depois do fim da Guerra Fria, a OTAN era formada por esses países em vermelho aqui, ó, Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, Grécia, Turquia e a Noruega e a Islândia. O que aconteceu? A OTAN fez um movimento de se expandir para o leste europeu. A OTAN é uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos e ela foi criada para fazer uma contraposição à União Soviética na época da Guerra Fria. A União Soviética se desintegrou, a Rússia sobreviveu aqui como o maior país, mas olha o que esses dois mapas mostram para a gente. A OTAN foi se expandindo, né? NATO é a sigla em inglês, né? É a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Reparem que todos esses países do leste europeu, ó, inclusive muitos que fazem fronteira com a Ucrânia, não faziam parte da OTAN, eles foram aderindo à OTAN. E quando foi lá em 2013, 2014, o presidente da Ucrânia na época disse que a Ucrânia começou a defender, e depois também o Volodymyr Zelensky, eles começaram a defender que a Ucrânia entrasse para a OTAN. Se a Ucrânia entrar para a OTAN, o que acontece? Esses países, principalmente os Estados Unidos, eles poderão colocar mísseis aqui, ó, inclusive mísseis com armas, né, com ogivas nucleares apontadas para Moscou. Moscou fica aqui, ó. Ou seja, esses mísseis partindo da Ucrânia, eles poderiam atacar, eles poderiam destruir, chegar em Moscou de 3 a 5 minutos. São 500 quilômetros, mais ou menos, da fronteira da Ucrânia até Moscou. 500 quilômetros. É como de Belo Horizonte a Rio de Janeiro. Ou seja, de 3 a 5 minutos, a cidade de Moscou estaria completamente destruída, pulverizada. Foi isso que a Rússia não permitiu. A principal causa da guerra na Ucrânia foi a possibilidade dela aderir à OTAN. Existem outras causas também, mas essa é a mais importante. É por isso que a Rússia invadiu a Ucrânia e está tomando territórios da Ucrânia. E ela quer derrubar o governo do Zelensky. Eu não estou apoiando o que a Rússia fez. Eu sou totalmente contra guerras. Na minha opinião, o maior flagelo da humanidade é a guerra, é o conflito, né? Que é você matar o seu semelhante e destruir infraestrutura. O segundo maior flagelo, na minha opinião, é a fome. E o terceiro maior flagelo é a tortura, na minha opinião, a tortura, incluindo aí a pedofilia como uma forma de tortura. Então, assim, eu não apoio nenhum tipo de guerra, não. Eu acho que a guerra é uma aberração da humanidade. Mas eu vou ser franco para vocês, eu não tenho ilusão em relação à natureza humana. Enquanto os seres humanos pisarem nesse planeta, nós teremos guerras. Porque nós temos um lado animal e é nessa hora que fala. Claro que as guerras hoje são feitas de forma racional também, né? Mas, enfim, eu não tenho acreditar que o mundo vai atingir uma paz universal algum dia. Eu não acredito nisso, né? Eu acho que nós vamos continuar lutando por poder, riqueza, prestígio, recursos naturais e etc. Então, essa é a principal causa da guerra na Ucrânia. Foi o que aconteceu em 1962. Tem um outro filme que eu recomendo para vocês, que é mais antigo um pouco, chama 13 Dias
que abalaram o mundo. Anota aí, na época da Guerra Fria, com Kevin Costner, um bom filme. 13 dias que abalaram o mundo, que é um caso real também, quando a Rússia, na época chamava União Soviética, mas eu vou falar Rússia. Em 1962, a Rússia começou a instalar mísseis nucleares em Cuba. Esses mísseis nucleares, né, parceria da Rússia com o Fidel Castro, esses mísseis nucleares teriam capacidade de atingir cidades americanas entre 3 e 5 minutos. Na época, o presidente americano era o Kennedy. O que ele fez? Ele mandou a Marinha, porque esses mísseis eram produzidos na Rússia e levados para Cuba de navios, né? Disfarçados de adubo, de petróleo, de gasolina, remédios, alimentos. Mas, na verdade, dentro de navios existiam aqueles mísseis, né, de médio alcance, longo alcance, capaz de atingir o território americano. O que o presidente americano fez? Mandou a Marinha de Guerra americana cercar ele de Cuba. Cercaram tudo, com submarino, navio, porta-aviões, e falou o seguinte: a partir de agora ninguém entra, ninguém sai de Cuba. Essa crise durou 13 dias, por isso que esse filme chama 13 dias que abalaram o mundo. E aí, em 13 dias, Rússia e Estados Unidos negociaram diretamente para achar uma solução para esse conflito. Foi o mais perto que nós chegamos de uma guerra nuclear entre as duas superpotências. Eles acabaram chegando num acordo. Os Estados Unidos concordaram em retirar os seus mísseis da Turquia, se eu não me engano, armas nucleares, e a Rússia, então, desmontou esses mísseis nucleares de Cuba, e o acordo foi que Cuba ficaria desnuclearizada. Reparem que os Estados Unidos não permitiram a colocação de mísseis em Cuba, da mesma forma que a Rússia não vai permitir que a Ucrânia entre para a OTAN, senão esses mísseis poderão ser instalados na Ucrânia. Você imagina se a China fizesse um acordo militar com o México e Canadá, uma parceria militar, uma parceria estratégica militar, com México e Canadá, e que pudesse colocar bases militares lá com radares, aviões e mísseis. O governo americano não permitiria isso. De forma alguma. Eles invadiram o México e o Canadá. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Ocidente e a OTAN e os Estados Unidos em particular, eles têm culpa também nessa guerra na Ucrânia. Eles também têm a sua parcela de culpa disso está acontecendo na Europa. Bom, e aí nós temos aqui focos de tensões regionais que podem levar a uma terceira guerra mundial. Quais são as zonas mais quentes do mundo? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, essa guerra no Oriente Médio, Israel, Hamas e Irã. O Irã foi bombardeado, mas ele não está morto, né? A gente pode voltar a ter um conflito aí entre Israel e Irã, ou Estados Unidos e Irã. O foco de tensão entre China e Taiwan. A China pode invadir Taiwan mais cedo ou mais tarde para recuperar Taiwan, que fazia parte da China, e, obviamente, o foco de tensão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, para não falar de algumas regiões da África também, né, que tem aí outras regiões da Ásia, mas eu diria que esses são os principais focos de tensão do mundo hoje, tá? Veja bem, deixa eu mostrar. Aqui está um mapa. Na verdade, a gente só pode chamar de uma figura de mapa, aí é geografia, né? Se ela tiver a escala, que é aquela reguinha aqui que mostra os centímetros no mapa, e também tiver aquela setinha do norte, que a gente chama de rosa dos ventos, né? Essa figura não tem nem a rosa dos ventos, nem a escala. Então, a gente não pode chamar de mapa, é uma figura, na verdade. Aqui está a ilha de Taiwan, que não faz parte da China hoje. Mas Taiwan também não é um país soberano independente, tá? Muitos países não reconhecem Taiwan, ela é uma província rebelde da China. A China quer reincorporar Taiwan. E olha o que está dizendo aqui: Taiwan sabe que não pode vencer a China em caso de invasão da ilha. E por isso Taiwan usa a estratégia do porco-espinho, ou defesa assimétrica.
O que é a estratégia do porco-espinho, que geralmente pode ser usado por um país mais fraco do que outro? Busca tornar a invasão difícil, custosa e sangrenta, levando Pequim a não optar pelo conflito. Olha o que aconteceu com essa onça. Ela tentou comer um porco-espinho. Não sei se conseguiu, provavelmente não. Mas ela ficou completamente ferida. Há casos na natureza de onças que são encontradas desse jeito mortas. A onça, né, esses animais não têm mãos como nós temos para tirar os espinhos, então eles ficam condenados aí. Ó. Ela não tem condição mais de caçar, de levar uma vida normal, né? Então, isso é o que a gente chama de estratégia do porco-espinho. Taiwan pode, se houver uma invasão da China, Taiwan vai perder essa guerra, mas o custo vai ser tão alto que a China vai pensar 10 vezes antes de invadir Taiwan, militarmente falando, tá? Uma outra guerra, né, né, que a gente espera que esteja no fim, é entre Israel e Hamas. Agora, vamos voltar a falar qual foi a causa da guerra. A gente tem sempre que olhar a causa. Causa principal da guerra atual entre Israel e Hamas foi aquele ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro de 2023, tem 2 anos, que matou 1.200 israelenses e sequestrou 250 cidadãos do país. Esse ataque foi um absurdo que eles fizeram. Eles queimaram bebês vivos na frente dos pais. Isso foi divulgado na época. Foi uma barbaridade. Israel não mostra a foto desses bebês queimados, em consideração às famílias. E aí, qual foi a resposta de Israel? Foi isso aqui. Israel destruiu 80% das construções em Gaza foram completamente destruídas. Na verdade, o que Israel fazia? Por exemplo, o Hamas, a estimativa é que o Hamas tinha um contingente aí de 30 mil soldados. Soldados não, né? 30 mil militantes em armas, né? Guerrilheiros em armas. Então, por exemplo, se nesse prédio aqui a inteligência israelense tivesse identificado 2 ou 3 milicianos do Hamas, eles jogavam um míssil aqui em cima para derrubar, para matar os caras. Mas o problema é que tinham pessoas civis morando aqui dentro também. E aí o prédio desabava, matava todo mundo. Né? Então, o que se questiona é a maneira como Israel reagiu ao ataque do Hamas. Então, a gente tem uma outra foto aqui. Agora, na minha opinião, isso é uma opinião minha, eu não sei dizer para você se a gente pode chamar isso de genocídio ou não, né? A gente teria que pegar o conceito de genocídio e ver se foi o que foi feito lá. Muita gente está chamando de genocídio, chefes de Estado chamam de genocídio, alguns acadêmicos também, mas, na minha opinião, a estratégia principal de Israel foi tornar Gaza inabitável. Inabitável. Essas pessoas continuam aqui porque elas não têm para onde ir. Deixa eu ver que horas são para não perder o... Elas não têm para onde ir. Agora, você imagina morar num lugar desse, sem água, sem luz, sem comida, não tem comércio. Por que tem que entrar todo dia 600... Olha só, para poder atender as necessidades básicas dessa população, tem que entrar todo dia 600 caminhões lá pelo Egito, pelo sul de Gaza, para poder atender esses 2 milhões de palestinos que estão lá ainda. Por que 600 caminhões? Levando comida, agasalho, água mineral para eles beberem. Porque não existe mais comércio nessa região. A comida não chega, não tem padaria, não tem supermercado, foi tudo destruído. Então, é uma situação muito preocupante. Pode ser que na prova do ENAD caia uma questão sobre a guerra na Ucrânia ou essa guerra em Gaza, né? Porque no último ENAD, que foi em 2022, a guerra em Gaza não tinha começado. Ela é uma novidade do ponto de vista da prova do ENAD. A da Ucrânia já estava... A da Ucrânia foi em 2022 também, mas foi em fevereiro, e o ENAD foi em novembro de 2022. Bom,
Aí eu vou deixar uma pergunta, né? Uma empresa pode ser neutra diante de uma guerra? O que significa responsabilidade corporativa em contextos de conflito? Olha só, uma empresa que exporta um determinado produto, uma determinada mercadoria para uma região que está em guerra, ajudando, né, muitas vezes aquele governo que está massacrando a população inimiga, ou o contrário, né? Essa é uma pergunta que a gente tem que pensar. Né? Do ponto de vista humanitário, talvez a empresa não pudesse mais exportar essas mercadorias e tal. Mas a empresa, por outro lado, ela tem uma visão de lucro, né? Como quem diz assim, a empresa pode dizer também, não, isso é uma questão política deles, eu sobrevivo fazendo meu negócio. Então, principalmente para os alunos de administração, mas não só de administração, contábeis, economia, deixa eu só fazer uma pausa aqui. É interessante, né, Deison? A gente deve ter uma quantidade, nós devemos ter alunos aí de curso EAD, talvez, provavelmente, né? Relações internacionais, economia, contábeis, administração, cursos aqui de São Gabriel também, psicologia, direito. Vamos ver, depois a gente faz essa pergunta, eu estou curioso para saber, né? Ok, então vamos. Nós estamos sendo acompanhados aqui com 58 pessoas na sala, tá? Ah, ok, tá ótimo. Então vamos dar continuidade aqui, né? Bom, e agora nós vamos para o terceiro assunto. Eu não quero cansar vocês demais, que é o comércio internacional, é cooperação versus protecionismo. Só fazer uma introdução, em 1990, né, nos anos 90, foi o auge do livre comércio, a Guerra Fria acabou nessa década, ela gerou um aumento da cooperação internacional e houve nessa década uma proliferação de acordos comerciais. O Mercosul foi criado em 1995, a União Europeia virou mercado comum em 92 e se tornou União Monetária em 99 e houve uma proliferação de áreas de livre comércio. Então, se você perguntar para mim... e a Organização Mundial do Comércio, a OMC, ela foi inaugurada em 1995. Então, se você perguntar para mim qual foi a era de ouro do livre comércio no mundo, foi de 1990, né? Até o ano 2000. Foi durante esses 10 anos. Hoje, nós estamos vivendo o contrário disso. A gente está vendo a volta do protecionismo, né? O que é protecionismo? Política econômica que visa proteger a produção nacional contra a concorrência estrangeira, por meio de barreiras comerciais, como tarifas de importação, cotas e subsídios. O objetivo é favorecer as empresas locais, gerar empregos e proteger setores estratégicos da economia. Mas, por outro lado, essa prática é criticada por poder desestimular a inovação, reduzir a qualidade dos produtos e elevar os preços para os consumidores, né? Então, o que a gente está vivendo no mundo hoje, principalmente por causa da política do Trump para a área comercial, é uma redução da cooperação internacional e uma volta do protecionismo, tá? Agora, o Brasil também é um país protecionista, né? O pessoal da Contábeis aí, né, que conhece isso muito bem, o Brasil não é considerado um país que favorável ao comércio internacional e à importação. Veja bem, isso aqui é um exemplo dos tributos sobre a mercadoria importada no Brasil. Vou dar o exemplo do automóvel, que é o exemplo que eu costumo dar em sala com meus alunos. Se uma empresa importadora brasileira trouxer um automóvel dos Estados Unidos, por exemplo, que custou $100 mil, né? Ela comprou, pagou frete, seguro e trouxe ele para o Rio. Total $100 mil. Esse é o preço do automóvel entregue no Porto do Rio. A alfândega brasileira, a Receita Federal, vai cobrar de imposto de importação 35%. Então, essa empresa ela vai pagar só de II 30, que é o que chama de tal. O que o Trump chama de tarifa? A gente ouve falar muito tarifa. O que é tarifa? É o nome dado, né, o nome genérico dado ao imposto de importação. Todo país no mundo adota imposto de importação sobre as mercadorias importadas. Pode ser 0, 10, 15, 20 ou 30, ou 40, 50. Então, o II, que a gente chama, né, a tarifa de importação, o II, nesse caso, na maioria dos automóveis importados, 35%. Então, o importador pagaria o equivalente em reais a $35 mil.
Mas no Brasil também incide o IPI. Exemplo, 10%. Só que a base de cálculo do IPI no Brasil é o CIF, 100 mil, mais o I, 35 mil. Então, a base de cálculo é 135 mil. Quanto é que seria o IPI para a empresa importadora? Teria que pagar mais 13.500. Olha que loucura. E tem o ICMS também, que incide sobre efeito cascata. Eu estou simplificando um pouco, porque a conta é um pouco mais complicada que essa. Quem trabalha com comércio exterior sabe. Mas o ICMS, Minas Gerais, por exemplo, 18%, a base de cálculo para calcular esses 18% é o CIF mais o I, mais o IPI. Quer dizer, você tem que somar 100 mais 35 mil mais 13.500, aí calcula o 18%, que daria 26.730. E ainda incide, eu acho que ainda incide, eu tenho a impressão que não caiu, o PIS/COFINS sobre a importação. A base de cálculo é o CIF, quer dizer, o PIS/COFINS faltou botar aqui 13% mais ou menos, de 100 mil, 13 mil. Quer dizer, esse automóvel que para o importador custou 100 mil, a empresa vai ter que pagar quase 90 mil dólares em reais só de tributo para colocar esse carro dentro do território brasileiro. Vocês perceberam isso? O Brasil costuma tributar muito produtos industrializados para proteger as suas empresas aqui, que não são tão competitivas em produtos industrializados, com a concorrência estrangeira. Então, eu estou dando esse exemplo aqui, né, porque internacional não existe santo. Nós também temos uma política protecionista aqui no Brasil. O Brasil não é considerado um país, né, que trata bem os seus importadores, né? Claro que isso varia, né? Tem coisas que as tarifas são bem mais baixas, tá? Bom, e aqui está um exemplo, olha. Olha como é que a China tá chegando, né? E tá tomando o lugar dos Estados Unidos. Aliás, há muito tempo, né? Acho que desde 2009 que a China já é o maior parceiro comercial brasileiro. Olha aqui, ó. Exportações do Brasil em 2022. O Brasil exportou em 2022 89 bilhões de dólares para a China. Olha para os Estados Unidos, menos da metade. Hein? Durante quase 100 anos, os Estados Unidos foram os maiores compradores e vendedores do Brasil. A China tomou lugar dos Estados Unidos, olha aqui. E a Argentina é o terceiro por causa do Mercosul, né? A Argentina é um país importante. Então, dos 10 principais produtos de exportação brasileiros, a China é o maior mercado de 7. Olha que coisa impressionante. Isso são as exportações. Agora, olha as importações. Em 2022, o Brasil importou da China 61 bilhões de dólares. Máquina, equipamento, celular, tela de cristal líquido, televisão, monitor, automóvel. Eu sou um exemplo disso. Na minha sala hoje eu tenho uma televisão chinesa. Eu não tenho mais uma televisão Sony americana. A Sony é japonesa, né? Que ela dominou o mercado há muito tempo, mas a Sony saiu do Brasil. A televisão que está na minha casa hoje é chinesa. O meu automóvel também. Aos poucos eles estão chegando, né? Já tem um tempo. Olha aqui, China 61, Brasil importou dos Estados Unidos 51 bilhões, né? E a Argentina 13. Agora, eu fiz uma apresentação lá para a Científica del Sur, que é uma universidade no Peru que a gente tem a parceria de dupla diplomação, e aí esses números eu peguei na época para a live que eu fiz para eles. Olha aqui, exportações do Peru para a China em 2022, Peru exportou 17 bilhões, para os Estados Unidos só 13. Olha só, a China também tomou o mercado dos Estados Unidos. Isso são as exportações. Espera aí. Agora, olha as importações. A China também vendeu mais para o Peru do que os Estados Unidos. Esses números são impressionantes, né? A gente vê como é que a China está superando os Estados Unidos na América do Sul, que é um lugar tradicionalmente com a presença norte-americana, a hegemonia incontestavelmente, né? E aqui eu quero só fazer uma observação, ó. Porto de Xangai, o maior investimento chinês na América Latina, lá no Peru, financiamento de 3 bilhões e 500 milhões de dólares. A China detém 60% do controle operacional do porto. Esse foi um porto no Peru que a China bancou para construir, coisa de primeiro mundo,
para aumentar as importações e exportações entre a China e o Peru. Olha que coisa impressionante, né? É isso que está incomodando muito os Estados Unidos. É isso que incomoda muito o presidente Trump. Ele está vendo que a China está se estabelecendo no lugar dos Estados Unidos. E a China também tem um projeto bilionário no Brasil. China anuncia 100 bilhões em ferrovia que atravessará o Brasil até o Peru, passando pelo Acre. Brasil tem um sonho antigo, vem desde a época lá da colonização de, né, da época do Brasil imperial, de construir, de ter um acesso ao Pacífico, que não seja necessariamente pelo canal do Panamá ou pelo Estreito de Magalhães, na Argentina. E a China prometeu, nós vamos construir uma ferrovia saindo do Rio, passando por Minas, é Curvelo isso aqui? Acho que é Curvelo, não, Corinto. Passando por Minas, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre, chegando até o Porto, no Peru, que eu acabei de mostrar para vocês. Olha que coisa impressionante. Primeiro ela construiu o porto e agora a ferrovia. E veja bem, não é um projeto barato. Vocês sabem por quê? Essa cordilheira aqui tem locais que as montanhas chegam a 5.000 metros de altitude. Então, é um projeto caro e tecnologicamente avançado. A China quer bancar isso. O Brasil assinou esse acordo, tá? Vocês estão acompanhando aí, pessoal? Estou falando demais, não? Ok. Procurei tornar o mais interessante essa apresentação, porque a gente, sexta-feira, todo mundo esgotado, né? E só para finalizar, aqui, ó, nós temos aqui o Mar do Sul da China. A China está querendo pegar tudo isso aqui para ela. Está vendo essa linha vermelha? Ela está dizendo, isso aqui tudo é meu, esse mar territorial, essa zona econômica exclusiva é toda minha, avançando sobre a zona econômica dos outros países. E aí, o que ela faz para isso também? Ela está criando ilhas artificiais, olha aqui. Essas ilhas não existiam. Esses navios... Oi? Esses navios aqui, eles estão colocando areia, né? Para fazer ilhas artificiais, olha aqui, ó. Tem um aeroporto aqui, tá vendo? Enfim, é dessa forma que, aos poucos, ela está ocupando aquela região, como quem diz, essa região aqui é minha. Bom, sim. E agora, gente, nós estamos indo para as considerações finais. Com relação aos imigrantes e refugiados, isso é um problema antigo que deve se manter nos próximos anos. A ONU estima que o mundo tem 280 milhões de deslocados, considerando aí talvez 100 milhões, como ele falou, né? Falando no slide anterior, 100 milhões de refugiados e mais 180 milhões de imigrantes ilegais, talvez até mais. As guerras, nós estamos presenciando um armamentismo crescente, preocupante das grandes potências, um aumento dos focos de tensões e o risco de uma guerra nuclear. Né? Se uma guerra entre grandes potências nucleares acontecer, pode ser que a gente tenha uma guerra nuclear entre elas, a gente espera que não. E com relação às tarifas, a gente está presenciando hoje uma redução da cooperação internacional, um enfraquecimento da OMC, Organização Mundial do Comércio, e um reordenamento do comércio mundial. Tá? E um assunto importante aí, né, já fechando, a competição entre Estados Unidos e China. Eles estão competindo por setores estratégicos e focos de tensões. Quais são? Inteligência artificial, robótica, espaço, tecnologia militar e áreas de influência, sistemas de informações, informática e comércio. A China tem um planejamento estratégico que ela quer ser o país mais avançado do mundo daqui a 5 anos, em 2030. A China quer ser o país mais avançado do mundo em inteligência artificial e robótica. Os Estados Unidos não estão querendo deixar que isso aconteça, né? E agora eu vou fazer um último quiz com vocês aqui, para vocês verem como é que no mundo que a gente vive é mais importante chegar primeiro do que chegar em segundo. Você vê, você pega uma competição como a Copa do Mundo, a Olimpíada, quem levanta a taça é o campeão. O segundo colocado fica muito triste. O importante, claro, competir é importante e tal, senão não tem a competição, né? Mas nós valorizamos o campeão.
Você torce para o Galo, você torce para o Cruzeiro, para o América, você quer o quê? Que seu time seja campeão. Se chegar em segundo lugar, o segundo lugar fica numa frustração maior do que o terceiro e o quarto, não é? Porque ele poderia ter chegado lá. Você quer ver um exemplo? Quando tem uma final de Copa do Mundo, ou de Olimpíada, ou de vôlei, você tem dois países que disputam a taça, o primeiro e o segundo colocados. E tem outros dois ou duas seleções que disputam o terceiro lugar, não é isso? Aquela disputa pela final, o que fica em segundo lugar, ele fica triste, ele chora. Aquele que disputou e venceu o terceiro lugar, ele fica feliz, porque ele venceu o último jogo. Já o segundo colocado fica mais triste do que o terceiro. E olha que ele chegou primeiro do que o terceiro. Isso é interessante, né? E aí eu pergunto o seguinte, olha para vocês verem como é que durante muitos anos a Rússia chegou primeiro que os Estados Unidos em termos espaciais, tecnológicos, durante a Guerra Fria. Qual foi o primeiro satélite colocado em órbita? Foi esse aqui, ó, Sputnik. Foram os russos que colocaram. Foi a primeira vez que um objeto artificial dava voltas em torno da Terra. Isso apavorou os americanos, porque ele podia tirar foto do território americano. Qual foi o primeiro ser vivo colocado em órbita? Foi os Estados Unidos que colocaram ou a Rússia? Foi a Rússia, a cadela Laika. Eles mandaram para ver se ela sobrevivia, para ver se dava para mandar o astronauta. A Rússia ganhou de novo essa competição. Qual foi o primeiro astronauta a entrar em órbita? Foi americano ou foi russo? Qual era o Gagarin. nome? Gagarin. Olha ele aqui, ó. Esse camarada aqui é um dos maiores heróis da Rússia até hoje. E ele falou uma frase que é uma das frases mais famosas da história humana. A Terra é azul. A gente não sabia que cor tinha o planeta. Ele viu, né? Ele ficou em órbita 1h30, mais ou menos, 1h40 e desceu depois. Foi rápido, ele deu uma volta ou duas e depois retornou. Mas foi o suficiente para ver que a Terra é azul. Qual foi? Então, a Rússia, isso aqui, a Rússia venceu de novo os Estados Unidos. Qual foi o país a colocar a primeira mulher no espaço? Olha o nome dela, ó, Valentina Tereshkova. Vocês acham que ela é americana? Ela é russa. Qual foi o primeiro país a fazer uma caminhada espacial fora da nave? Olha o nome dele, Alexei Leonov, russo também. Quer dizer, para os Estados Unidos isso tudo foi uma humilhação naquela época. Qual foi o primeiro país a criar uma estação espacial estação espacial? Foram os russos, olha aqui, Soyuz, primeira. Olha ela aqui, ó. Uma carroça hoje em dia, mas qual foi o primeiro? Agora sim. Aí os americanos ficaram revoltados, disseram não, espera aí. Como é que um país com uma economia desse tamanho, com os engenheiros que nós temos, com a tecnologia, como é que nós estamos perdendo essa corrida espacial para os russos? Aí o presidente Kennedy, em 1961, eu acho, ou 62, 61, ele fez um discurso que ficou famoso, dizendo o seguinte: nós vamos colocar um homem caminhando na Lua até o final da década de 60. E aí os americanos, no dia 20 de julho de 1969, eles colocaram 2 astronautas na Lua. A Rússia estava quase chegando. A Rússia perdeu por 1 mês de diferença. Se a missão americana Apollo 11 tivesse atrasado 1 mês, talvez a Rússia tivesse pisado na Lua primeiro. Esse astronauta aí não é o Neil Armstrong. O Neil Armstrong é esse que está refletido no capacete dele aqui, ó. Foi quem tirou a foto. Essa foto é do Buzz Aldrin, que era o parceiro dele da nave. Até a NASA fala, poxa, mas nós não temos uma foto na Lua do Neil Armstrong, né? Acabou que essa foto se tornou mais famosa. Para mim, essa é a foto mais impressionante da história humana. Não existe foto mais emblemática do que essa, na minha opinião. Eu tenho um quadro desse no meu escritório lá em casa. Eu mandei fazer um pôster e botei na parede. Porque essa foto provou que nós, humanos, podemos conquistar mundos alienígenas. A Lua é um mundo alienígena. Ela não tem atmosfera, não tem chuva, não tem vento. Essas pegadas, está vendo aqui que o astronauta deixou lá? Daqui a 1 milhão de anos, essa pegada vai estar lá desse jeito. O terreno não muda, porque não tem atmosfera, não tem erosão. É outro mundo.
E a próxima corrida agora é para Marte. E não envolve a Rússia. É uma briga entre Estados Unidos e China, para ver quem monta uma base espacial primeiro na Lua, para servir de trampolim para Marte. E a China está na cola dos Estados Unidos, hein? Aqui, uma base na Lua. E aí, na década, eu espero estar vivo até lá, né? Nós vamos ver astronautas pisarem em Marte na década de 30. Essa missão vai chegar lá. E aí, ou a gente vai ver uma cena como essa aqui, ou essa daqui, se os chineses chegarem primeiro. Perceberam? Essa é a grande rivalidade hoje que nós temos no mundo. Gente, já são 8h16, eu não quero cansar demais, vamos abrir para as perguntas. Eu quero agradecer a equipe do ENAD, do ICEG, pelo convite, ao professor Davidson Barbosa aí pela parceria, aos alunos que acompanharam a live aqui pacientemente e aos demais professores que estão conosco e também as pessoas que não são da PUC, que estão acompanhando aí do Rio de Janeiro, de outros lugares aí do Brasil. Obrigado, Davidson, vou devolver a palavra para você. Ô, Guise, vamos aproveitar então, que já tem uma pergunta aqui, ó. A Emanuele fez a seguinte pergunta: a desaceleração da economia chinesa é vantajosa para os Estados Unidos? Em que ponto se torna um alívio para os Estados Unidos, essa desaceleração? Oi, Emanuele, é o seguinte, a Emanuele é aluna nossa, né? Se eu não me engano, né? Isso. Aqui de São Gabriel. O que acontece? A China estava crescendo, a China durante anos ela cresceu 12% ao ano. 11, 10, 11, 12% ao ano, que é um crescimento absurdo. E agora ela passou a crescer 6%. Os Estados Unidos crescem 3% ao ano. Então, assim, apesar da desaceleração, ela continua crescendo o dobro da economia americana. É por isso que o PIB da China vai ultrapassar o PIB dos Estados Unidos nos próximos anos. Isso é algo que não tem como impedir, né? Então, agora, quem está crescendo mais do que a China hoje é a Índia. A Índia está crescendo 7%, 8%. Por isso que eu falei que a Índia é a próxima China das relações internacionais. Então, assim, a China está crescendo menos, mas eu diria que ela vai ultrapassar os Estados Unidos, sim. E você falou, é um alívio para os Estados Unidos. De certo ponto mas não é um alívio a ponto dos Estados Unidos dizerem, não, agora a gente pode relaxar. Porque o que acontece? O que mais preocupa os Estados Unidos hoje, Emanuele, não é o crescimento econômico chinês, é o domínio dessas tecnologias de ponta que a China está desenvolvendo. Como eu coloquei no slide, a espacial, a inteligência artificial, a robótica, a tecnologia militar, né? Então, assim, a China está construindo uma força armada para peitar os Estados Unidos lá na frente, que eles sabem que eles podem entrar em guerra com os americanos. A China está desenvolvendo uma marinha de guerra que a gente chama de Blue Water Navy, marinha de águas azuis. O que é isso? É um país que é capaz de lutar longe de casa. Os Estados Unidos têm porta-aviões que eles projetam no mundo inteiro. Poucos países têm isso, só Inglaterra e França e Rússia, de uma forma muito limitada. Então, assim, eles estão realmente transformando parte dessa riqueza econômica em força militar para um possível conflito lá na frente. Muito bom, Guise. Vou aproveitar e vou chamar pela ordem aqui, tá? A Meire levantou a mão primeiro aí, Meire. Você quer fazer sua pergunta? Professor, na verdade, é uma pergunta até meio aleatória, assim, mas toca no assunto. Eu ouvi uma notícia essa semana, não sei se foi no Japão ou na China, a primeira mulher, eu acredito que foi nomeada ministra. Japão, Foi no Japão? Pois foi. Então. Eu vi que foi a primeira mulher, né, ministra, que ela foi... Primeira-ministra, exatamente. O Congresso, o Parlamento. Do Japão. Isso. Eu queria, assim, só saber por que eles abriram essa exceção. Porque a gente tem o conhecimento que no Japão a mulher, ela não pode, né, não podia ter esses cargos superiores, assim. Você teria alguma explicação ou algo mais sobre o assunto? Olha, eu não tinha conhecimento de que realmente não podia. Será que realmente uma mulher não podia ocupar
esse cargo de primeiro-ministro, eu fico pensando se uma mulher nunca foi eleita no Japão, porque a política ela ainda é muito machista na maior parte do mundo, né? Você vê os Estados Unidos nunca elegeram uma mulher até hoje. Eles elegeram o negro que foi o Obama. Nunca os Estados Unidos tinham tido um presidente negro. O Obama foi uma vitória da sociedade americana. E aí o Clinton tentou colocar, eleger a esposa dele, a Hillary, mas ela não ganhou. Então, nos Estados Unidos, né, falta realmente a eleição de uma mulher. O Brasil só foi eleger uma mulher recentemente com a Dilma, mas ela só ganhou as eleições por causa do Lula. Foi o Lula que elegeu a Dilma. Se não fosse, dificilmente ela teria sido eleita. Então, Meire, eu não sei, eu nunca ouvi falar que não podia uma mulher ser eleita, mas eu acho que ela, politicamente, ela foi crescendo lá dentro e houve uma convergência política para eleger. Agora, uma coisa importante, Meire, se você quiser falar, eu vou te passar a palavra de novo. Essa primeira-ministra no Japão, ela é de direita. E o Japão deu uma guinada, a política japonesa deu uma guinada para a direita, para militarizar o país e peitar a China e a Rússia. Você entendeu isso? Então, assim, eu acho que a eleição dela está inserida num ambiente político voltado para a remilitarização do Japão, né? E para uma política mais agressiva do ponto de vista da relação do Japão com os seus vizinhos ali. Você quer falar mais alguma? Uma estratégia política, né? Vamos dizer, uma estratégia política. Então, a conjuntura política, a estratégia permitiu que ela, representando a direita, chegasse lá. Né? Não é uma questão de não poder, é porque tinha todo esse preconceito, como há em todos os países, né? Exatamente. A política ela ainda é muito machista na maior parte do mundo. As mulheres são uma minoria em termos de poder, porque política são relações de poder. A política representa poder, né? O governador de estado, o presidente da República, o ministro de estado, eles têm uma parcela do poder do país. E as mulheres ainda são muito pouco representadas em termos de poder. Ok? Ok, obrigada pela explicação. Nada. Agora nós temos na sequência aqui o Eduardo Henrique fez a seguinte pergunta: professor, de que maneira os conflitos internacionais podem afetar as empresas brasileiras? E como elas poderiam se beneficiar de alguma maneira? Eu vou dizer o seguinte: os conflitos, as guerras são inimigas dos negócios, porque as guerras causam destruição, elas reduzem o comércio internacional, as guerras aumentam o preço do frete marítimo internacional, elas aumentam o preço do seguro de transporte. Então, em geral, as guerras elas não beneficiam as empresas, com exceção daquelas empresas que produzem serviços e mercadorias, produtos que são utilizados na guerra. Então, em tempos de guerra, quem se beneficia? São empresas que produzem uniformes, comida para soldado que está no fronte de guerra, empresas de armamentos, certo? Então, eu diria que para o Brasil isso não é bom. Porque, aliás, guerra nenhuma é boa para país nenhum, para empresa nenhuma em geral, né, que não se beneficia da guerra especificamente. Agora, olha que interessante. A Ucrânia foi destruída. Gaza está destruído. Tem muita empresa árabe de olho e europeia de olho na reconstrução de Gaza, na reconstrução da Ucrânia. Eu estou falando de empreiteiras que vão levantar prédios, eu estou falando vão levantar escolas, estradas, quer dizer, vai ter linhas de transmissão, produção de energia elétrica. Então, existe toda uma gama de empresas no mundo inteiro que quer estar presente com a reconstrução desses países destruídos, porque, obviamente, que elas vão fornecer bens e serviços e, obviamente, lucrar muito com isso. Então, o pós-guerra, né, a reconstrução, ela dinamiza a economia não só do país que está sendo reconstruído, mas também daquelas empresas externas àquele país que contribuem para a reconstrução. Muito bem. Agora eu vou abrir a palavra para o professor Jean, que está querendo te fazer uma pergunta. Boa noite, Jean. O fone. Parabéns, professor Ricardo, e sempre muito boas as palestras dele, ainda mais é uma
É muita cultura, né, David, uma pessoa só. Que sou eu. É de astrologia, astronomia, relações internacionais e por aí vai. Mas eu estava. A população chinesa, primeiro fazer um comentário, depois a pergunta. A população chinesa ela diminuiu em 2023 pelo segundo ano consecutivo, quer dizer, ela diminuiu em 2022 e 2023. 2024 ainda não terminaram, até porque ela deve demorar bastante. E eles estão, uma das preocupações deles, além do déficit, do problema habitacional, é a questão demográfica, né? Que realmente. E a gente cresceu, eu, Ricardo, tem mais ou menos aí idade parecida, com a ideia da limitação de filhos, né, cara? Da questão de, principalmente para meninas, né, infelizmente. E hoje já, como diz o outro, abriu a porteira para isso, né? Você não acha que essa coisa deles lá de limitarem e agora ter que fazer o inverso tem a ver com a questão da inovação? Porque entende-se que a inovação ela vem de jovens, principalmente, né? Então, e a população está muito idosa. Tá? Na verdade, é, eles vão aumentar ano que vem, pela primeira vez nos últimos 30 anos, a idade de aposentar na China, porque está gerando desequilíbrio, né? Estão com medo de gerar desequilíbrio na Previdência. Também o homem aposenta com 60 e a mulher com 50 Na China, na China. tá melhor que aqui, então, É, eu vou e aposentar com quase 70. é. Então, assim, você acha na, que essa passou a ser essa questão de nascimento, de taxas de demografia ou de natalidade muito baixa, tem mais a ver mesmo com o Japão, né, que chegou agora a 100 mil japoneses com mais de 100 anos, Nu. e que tem a ver com a inovação mesmo, ou o mercado consumidor interno, ou coisa assim, ou não? Gê, você é um ótimo economista, você sabe que esse envelhecimento da população ele gera uma série de desdobramentos, né, que Uhum, são difíceis de conseguir superar. Menos mão de obra, né, para trabalhar, enfim, sim, para produzir, para se formar, uma população envelhecida que pressiona o Estado, né, a bancar essas aposentadorias, né, sim. e pressiona como é que se diz, o sistema de saúde. Ah, Velho, sim. idoso toda hora tá em hospital, tá precisando de atendimento e tal. Então, a China parece que agora acordou um pouco tardiamente para isso, porque Uhum, até essa população jovem chinesa se recuperar são 40, 50 anos. Né? E para eles manterem esse verdade. crescimento, eu não sei se eles vão conseguir. Você tocou num ponto importante. E só para você ter uma ideia, na Índia, parece que 50% da população ou 60% da população da Índia tem entre 15 e Jovem. 30 anos, É. né? Eles têm uma juventude gigantesca lá, que, embora seja uma mão de É. obra pouco qualificada, é muita gente para trabalhar e gerar riqueza, né? Uhum. Então, tem muita empresa, tem muito acadêmico apostando que a Índia vai se tornar uma grande potência, não sei se do porte da China, mas uma potência, né, gigantesca também em função disso, que é um problema que a China tem e eles não têm, né? Eles estão com É. gente sobrando lá para produzir. E o Brasil É. está indo pelo caminho parecido com o da China também, né? Uhum. E- Você lembra a pirâmide Bom, etária do Brasil quando a gente estava na escola, que era um triângulo, era uma pirâmide assim? sim, Hoje em dia ela está assim, né? A maior parte da população brasileira tem 40 anos, 50, é, 35. Quer dizer, daqui a 15, 20 anos, esse pessoal já está se aposentando. E aí, né? Como é que é, faz? Boa observação, Jean. é. Obrigado, cara. E ótima resposta. Teve um aluno que falou da taxa de crescimento, né? Você estava preocupado com a taxa de crescimento da China, que ela desacelerou. Na hora que ela estava perguntando, eu lembrei de uma teoria famosa que ganhou o prêmio Nobel, teoria do crescimento endógeno, que diz que o país que ele tem muito crescimento, que já cresceu demais, tem uma economia muito pujante, naturalmente ela tem uma taxa de crescimento menor, porque ela tem menos coisas para fazer em termos de infraestrutura, por exemplo.
né? Então a gente tem uma tendência à convergência. Você tem país como a Filipinas, por exemplo, que está com Vietnã ainda está com taxa muito alta de crescimento, porque também tem tudo para fazer, É, é, né? Você é, imagina construir uma rodovia na Alemanha, isso aí já foi, já muito tempo, né? é. Então é relativamente normal. O problema é que o meu professor na época falou: olha, você tem uma taxa grandona de caminhada da formiga, e uma taxa pequenininha de caminhada do elefante. Só que cada passo do elefante é grandão. Aham. O 1% dele movimenta a economia demais. E aquele 5% da formiguinha é grandão, mas em termos na vida real não é tanto assim, entende? É, é. Então é isso aí, a minha contribuição. Parabéns pela Interessante. Não, palestra. muito bom, muito boa Ô, contribuição. Guise, e Temos o dentro Pedro Augusto aí, dessa ó. Oi? eu vi que ele levantou aqui, mas só complementar aqui que a Emanuele voltou a mais um questionamento, Pedro. Você está o próximo da lista aqui, tá? Ela perguntou o seguinte: Perfeito, essa querido, perfeito. diminuição na população chinesa aumenta os imigrantes como mão de obra? Isso aí melhoram as políticas para o estrangeiro? É possível, né, que a China receba de forma mais acalorada esses imigrantes que vêm dos países vizinhos, né, em busca de uma vida Uhum. melhor. É possível, é interessante isso que ela colocou, né? Se está faltando gente, que essas pessoas sejam recebidas lá. Inclusive, provavelmente eles ganham menos do que o chinês que está lá dentro. Geralmente, o imigrante ele costuma ganhar menos, principalmente se ele for ilegal, né? Antes da gente passar a palavra para o Pedro, eu tive nos Estados Unidos agora no final do ano passado com a minha família. A gente ficou lá na Flórida 2 semanas. Eu fiquei impressionado. Quem atendia a gente em balcão de hotel, os camareiros de hotel, garçom de restaurante de boteco, era tudo estrangeiro. Eles não eram americanos. Mas eu não via sorriso no rosto deles. Pessoas que trabalham 12 horas por dia, que ganham menos do que o americano, fazem um serviço sacrificante. Então, assim, não é uma vida fácil, gente. Cuidado quando você pensa em ir para outro país, né? Eu sou apaixonado pelo Brasil, eu acho que o nosso país é esse aqui. A gente tem que valorizar com todos os problemas que nós temos, né? Vamos passar a palavra para o Pedro? Vamos lá, Pedro. Grande Bom, meu Pedro. querido, inicialmente aí, parabéns, viu? Poxa, como diz o professor Jean, né? De ponta a ponta, né, Jean? Muito bacana. Valeu, valeu. Na verdade, é mais uma curiosidade mesmo, uma coisa que me inquieta, Guise, é que a gente vai observando que esses conflitos armados, você trouxe aí vários, né? Cada vez mais vão aparecendo atores que não é o Estado que está ali na frente, né? É grupo terrorista, é milícia, né? Tem empresas envolvidas nessas questões, né? E isso vai desafiando, né? Esse modelo que a gente conhece como um modelo de segurança, né, coletiva, esse modelo de segurança do Estado. Você acha que, ou seja, que pode ser feito pelas comunidades, né, internacionais, enfim, para que minimize um pouco essas novas ameaças? Parece que os atores estão mudando. Eu não sei se É, né, eu não sou especialista na área, mas eu fico com essa sensação de que tem mais adversários, se eu pudesse dizer assim, né? então, você falou muito bem, Pedro. Você destacou, aliás, um ponto que eu não tinha mencionado aqui. Excelente comentário. Você vê a Al-Qaeda, né, do Bin Laden, até o 11 de setembro, ninguém tinha atacado os Estados Unidos dentro do território americano. Pearl Harbor é uma ilha que está lá no Havaí, né, que foi atacada na Segunda Guerra Mundial. E, de repente, aquele grupo de milicianos ali, bancados por um milionário, que era o Bin Laden, destruíram as torres. Foi uma humilhação para os Estados Unidos aquilo. Então, acho que você colocou um ponto muito importante, né? Esses grupos, o Estado Islâmico, a barbaridade que o Estado Islâmico fazia, né? Exatamente. Então, assim, eu diria que tem muitos grupos que estão insatisfeitos realmente com o status quo do seu país, da sua nação, que compram muitas vezes as dores. O Hamas é um grupo de milicianos, né, que comprou as dores dos palestinos, né? Porque muitos palestinos realmente têm sido expulsos das suas terras pela política de Israel, que é a política de colonização, né? Eles vão lá, tomam as terras e os palestinos não conseguem voltar. Então, assim, eu acho que
eu não vejo muita solução, não. Você vê o caso do Brasil. Né? Não tem, a gente vai continuar tendo esses problemas. E é o que você falou, para o Estado é um desafio. É um Porque não desafio. são tanques contra tanques. É uma guerra de guerrilha. Olha a dificuldade que é o Israel destruir o Hamas. Não vai destruir o Hamas. Né? Porque os filhos e netos dessas pessoas que morreram vão pegar em armas contra Israel. É muita raiva no coração. Você percebe isso, Pedro, naquela região? É muito ódio no coração e é um ódio que se reproduz. É impressionante. E nós temos isso no e Brasil. passa para o filho, e passa para o neto. E nós temos isso no Brasil em termos de crime organizado. Esses bandidos de 20, 30 anos eram crianças há pouco tempo. Mas eles acabam crescendo num ambiente de crime e acabam entrando no crime. E não duram muito, não. Esses caras perdem a vida até os 30 anos de idade. Então, assim, tem que investir em política pública, né? Tem que procurar, aí procurando responder, eu não sei se eu tenho a resposta também, mas tem que procurar ajudar as minorias, ser mais tolerante com essas minorias, e integrar mais essas pessoas dentro da sociedade, né? E aí estou falando de minoria religiosa, minoria étnica, minoria racial, né? Eu acho que isso seria uma coisa para tentar melhorar esse mundo, né, Pedro, que a gente está vivendo. Porque não está fácil, né? E agora tudo que acontece no mundo sai na televisão, então parece que o mundo está acabando, né? A gente sabe de tudo de ruim. Você liga o noticiário, uma vez eu peguei o Jornal Nacional, eles deram 20 notícias, 19 eram ruins. A única boa era que a seleção brasileira tinha ganhado um jogo lá. Você entendeu? É impressionante, é impressionante. Mas, obrigado, excelente comentário, Pedro. É uma inquietude mesmo. Vamos lá, pelo adiantar da hora aqui, nós vamos abrir aqui para a última pergunta do Carlos Miguel, tá? E depois eu queria combinar com vocês, o Guise pode deixar aí o e-mail de contato dele, se alguém quiser alguma pergunta, mandar a pergunta para o e-mail dele, que ele vai providenciar essa resposta. Mas vamos lá, o Carlos Miguel está fazendo a seguinte indagação aqui, ó, professor, falando sobre isso de imigração, mesmo a Índia, nesse grande crescimento econômico, viajando pelos Estados Unidos e Europa, vejo muitos indianos em todos os lugares, criando polos, grupos e pequenos mercados indianos por todos esses países. A que se dá essa grande migração, visto que o país está em desenvolvimento e possivelmente investindo internamente? É a pergunta inteligente dele, né? Eu vi muito indiano em Londres, eu vi muito indiano nos Estados Unidos, é surreal. Eles não são negros de pele, mas eles têm a pele escura, né? É uma pele diferente, né? Não é um mulato, não é um negro, mas eles são uma raça, realmente uma etnia bem diferente. Olha, vou procurar, vou ver se eu consigo responder. Uma das línguas oficiais da Índia é o inglês, porque eles foram colonizados pelos britânicos. Então, assim, o idioma já é um facilitador, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, como eles foram colonizados pelos britânicos, há uma relação muito próxima da Índia com o Reino Unido, com a Inglaterra. Por isso que tem tanto indiano em Londres, né? Então, há uma troca aí de estudantes, de profissionais e tudo, né? E nos Estados Unidos também tem demais. Veja bem, a Índia é um país tecnologicamente avançado. Eu comparo a Índia um pouco com o Brasil. A Índia tem elementos de país do primeiro mundo, mas ela tem elementos de pobreza extrema também. Mas a parte desenvolvida da Índia está em todo lugar. Então, assim, essas pessoas, esses indianos, que têm conhecimentos em sistemas de informação, em tecnologia, eles fazem sucesso indo para outros países, trabalhando em empresas de outros países, eles são fisgados para trabalhar. Vê lá se o Elon Musk não está cheio de indiano trabalhando lá na SpaceX com eles, né? Então, é quase que uma imigração realmente de indianos para aproveitar outras oportunidades, né, que a gente tem. Então, eu acho que esses são os motivos aí para a gente ver realmente uma quantidade. E veja bem, olha só, Carlos, o país mais populoso do mundo é a Índia, hoje não é a China. Um país que tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, é natural que esse país exporte muita gente para o mundo todo, entendeu? É relativamente fácil isso, né? É como o Brasil. O Brasil tem 215 milhões, você vai para cidades americanas, você vê uma opção de brasileiro lá, é um país com muita gente, é natural que muita gente saia para turismo ou para morar, né?
Então, eu acho que a explicação está aí. O inglês, a colonização britânica, um país tecnologicamente avançado e que tem muita gente morando lá. De repente, tem gente que não quer ficar lá, quer aproveitar outras oportunidades, é convidado. Então, é por isso que a gente vê muito indiano no mundo. É diferente do chinês, né? A gente não vê tanto chinês assim espalhado pelo mundo. Eles ficam mais quietos lá. Tem muito chinês fora estudando. Ó, metade dos estudantes estrangeiros nos Estados Unidos, a metade são chineses. Eles vão para lá fazer mestrado, doutorado, levam esse conhecimento de volta para a China. E estão fazendo o que a China é hoje, né? Então é interessante, muito, muito boa pergunta. Davidson. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer Ô, a Davidson, presença peraí, de Davidson. todos. Oi. Se eu não me engano, a professora, eu quero agradecer o Eberton, né, professor do MBA que estava aí, e a professora Wanda está aí. Não sei se ela quer falar, né, fazer um fechamento. Professora Wanda, se você quiser. Ou então se ela está só como ouvinte Deixa eu abrir também. aqui. Ela estava como ouvinte aqui. É. Professora Wanda é a chefe do nosso departamento de administração, né? Mas eu estou vendo muitos alunos que vão, inclusive, fazer a prova do Nélio daqui a pouco, né? Wanda, se quiser falar, pode abrir o microfone. Muitos professores vão fazer, muitos alunos vão fazer a prova do Nélio agora, daqui a pouco, né? Que o Nélio liberou para esse papo e segue de hoje aí. Mas você quer fechar, Odei? Oi. Não, vamos fechar, porque Isso. Enfim, gente, muito obrigado aí, né? Eu acho que foi um momento de troca muito, muito interessante. É importante, né, que a gente tenha essa questão desses conhecimentos gerais aí, essas coisas que estão acontecendo pelo mundo, porque a gente não pode ficar alheio a essa realidade que a gente está vivendo, né? E a gente, querendo ou não, acaba impactando a nossa vida aí de uma forma direta ou indireta. Agradecer ao professor Ricardo aí pela condução, né, pela exposição que foi feita. Agradecer a todos os professores que estão presentes, a todos os alunos que também participaram aí desse nosso encontro. E até o próximo Papo e Segue, né? Lembrando que esse é um momento de troca, realmente, né? Difícil a gente sempre, às vezes, conseguir compartilhar esse conhecimento aí de várias áreas do conhecimento para todos os alunos, e é sempre bom a gente ter esse papo interessante. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Tenha aí uma boa noite, até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado. Obrigado a todos, um abraço, boa noite. Show de bola, viu? Parabéns, boa noite, gente. Obrigado, Pedro, obrigado, Bom final de Jean, semana. Tchau, tchau. Luiz Helena, obrigado a todos.